Bom dia, gente. Meu nome é Renata, eu sou coach Herbalife e hoje a gente está aqui para falar de um assunto tão delicado que é a alimentação da criança. Porque, gente, a criança, ela é um espelho, né? Em tudo, na verdade, não só na alimentação, mas em tudo. Se eu tô olhando pro espelho e eu não tô gostando do que eu tô vendo, então às vezes eu preciso parar um pouco de olhar para a criança e começar a olhar para mim, porque nós herdamos várias coisas dos nossos pais e hábitos alimentares é uma dessas coisas. Só que os hábitos alimentares vão definir se eu vou ser um adulto saudável e um envelhecimento saudável ou não. Ou se eu vou ser uma criança doente, um adulto doente e talvez eu nem chegue à idade idosa, não é verdade? E saiu um estudo alarmante falando que essa geração de crianças pode ser a primeira geração que vai viver menos do que os pais. Olha só que coisa incrível. Mas sabe o que é o bom disso? O bom é que a gente pode mudar o quadro, a gente tem tempo de fazer isso, mas a mudança ela tem que começar primeiro em mim, do que nos meus filhos, porque não adianta eu querer que o meu filho se alimente bem se eu não vou me alimentar bem. Não adianta eu querer que o meu filho não coma bolacha recheada se eu tô comendo. Não adianta eu não querer que o meu filho coma direito se eu não como. Até porque, se eu como nos horários errados, o meu filho vai se alimentar no horário errado também. Não é verdade? Então, acaba que quando a gente fala de criança, a gente está falando da casa inteira. A gente não está falando só da criança, especialmente quando ela precisa emagrecer. Quando a criança precisa emagrecer, a casa inteira tem que entrar no esquema. Não adianta só eu querer que ele entre. Não adianta só eu querer que ele leve um lanche ou não leve lanche para a escola para emagrecer, porque isso é um dos pontos errados do emagrecimento. Apesar da criança não ser um adulto em miniatura, né? Porque tem necessidades nutricionais diferentes, quantidades diferentes, o equilíbrio nutricional em mim é diferente do equilíbrio nutricional da criança, mas os princípios são os mesmos. Quais são os princípios? Café da manhã saudável. A criança, como um adulto, ela deve acordar e tentar tomar água em jejum. Ai, Renata, que absurdo. Não é absurdo, porque isso eu já vivo aqui dentro de casa. Foi um hábito que eu coloquei nos meus filhos. É mais difícil? É, mas tudo isso vai criando. Desde pequenininho é mais fácil. E se a criança começa a ver essas coisas em você, acaba que para ela faz todo sentido, vira natural, não é verdade? Ela tá vendo o exemplo. Então os princípios são os mesmos, que é a parte do tomar água em jejum, que é você ter um café da manhã saudável, de você comer a cada 3 horas. Isso é fundamental para a criança, especialmente na fase escolar. Se o meu filho, imagina que eu quero que o meu filho, e eu também muitas vezes, mas eu quero que o meu filho comece uma viagem de tanque vazio. É o que acontece com a criança que não toma café da manhã para ir para a escola, ou ela toma um café da manhã com muito açúcar. Pico de açúcar dá queda de açúcar, isso é fisiológico. Na queda do açúcar, o meu cérebro entra em modo econômico. E muitas vezes o cérebro do teu filho está em modo econômico na escola, no horário que mais tinha que estar pegando fogo. E tudo isso depende do café da manhã. Eu vou fazer um vídeo sobre curva glicêmica e isso dá para entender perfeitamente. Mas, gente, é assim, café da manhã com muito carboidrato, certeza que o seu filho vai chegar na escola com o cérebro no modo econômico e ele vai ser uma criança com problema de aprendizado, né? Então, os princípios de sempre você comer carboidrato junto com proteína, esses princípios de você antes de comer a tranqueira, que no nosso caso é o pé na jaca, antes de comer a tranqueira, você comer coisas saudáveis antes com fibra e com proteína. A regra aqui em casa é o seguinte: mata a fome com o que é saudável e mata a vontade com a tranqueira, né? Porque a hora que ele vai comer a bolacha recheada, a hora que ele vai comer essas coisas que não são saudáveis, ele tá de barriga cheia, né? O importante é comer de barriga cheia, e isso é pra gente também. Porque daí quando você vai comer aquela tranqueira, pronto, matei a vontade, tá ótimo. Mas o problema de matar a fome com as coisas que não são saudáveis é que até o que você não gosta você tá comendo por causa de fome, até chegar ao que você gosta. Então isso é uma regra muito importante. Açúcar deixa fraco. Fala pro teu filho: filho, muito açúcar deixa fraco. Ah, mãe, mas eu quero chupar bala. Filho, não é que não pode, gente. A gente tá falando em quantidade grande, né? Então é assim, aqui em casa, piquenique. Sempre no piquenique tem fruta e ovo cozido. A gente é a turma do ovo cozido aqui em casa. Então é assim, eu levo a bolacha recheada pro piquenique, mas antes come a fruta e o ovo. Depois você come a bolacha e vai brincar. Tudo é em porção.
ensina pro teu filho a ter as coisas em casa, né? Que não precisa, comprou, come tudo e pronto, acabou. Muitas vezes acontece isso. Então põe as porções. Olha, filho, agora você come tanto, esse daqui a gente deixa para amanhã, né? E não oferece depois. Mas coloca tudo no prato, chocolate no prato, bolacha no prato, tudo no prato, biscoito no prato, tudo no prato. Então isso é muito importante, a criança ela vai definindo o que ela pode comer. O simples fato de poder comer já tira um pouco da ansiedade, não é verdade? Só falar não pode comer, ai que vontade. Então essas regras são importantes. Muitas vezes, por que o hábito é tão importante assim? Ele é importante porque, olha, só para você ter uma ideia, às vezes uma pessoa que faz uma cirurgia do estômago, né, emagrece. Por que normalmente as pessoas voltam a engordar, mesmo depois de uma cirurgia de estômago? Porque o hábito não mudou, né? E aí o que acontece? No começo não consegue comer, mas vai chegar uma hora que consegue. E aí aquele pedacinho do estômago dilata de novo porque ele é igual uma bexiga. E aí por isso que às vezes a pessoa tem os filhos obesos. Pais acima do peso, pode perceber, os filhos são acima do peso, porque o que leva a gente para o peso acima é o hábito que eu tenho. Dos meus filhos a mesma coisa, não muda nada. Então, gente, é super importante a gente entender que, primeiro de tudo, eu preciso arrumar aqui para depois conseguir arrumar aqui. Seu exemplo, os meus filhos, por exemplo, eles tomam um shake da Herbalife, mas eles são público especial. Eu levei na pediatra, eu mostrei o rótulo para ela, porque quando ela olhou a Herbalife, Renata, a Herbalife é para emagrecer. Eu não é, eu quero que você olhe aqui no rótulo. Tem alguma coisa daqui que eles não possam consumir? E ela olhou ingrediente por ingrediente, não, pode tomar tudo. Falei, ótimo. Então eles tomam, aqui em casa refrigerante mata, aqui mata. E muitas vezes por graça, né, para fazer graça para os outros, a gente prejudica demais a saúde dos nossos filhos, mergulhando chupeta no refrigerante, chupeta na cerveja, chupeta no açúcar. Gente, não vamos fazer isso. Vamos cuidar com carinho, porque imagina só que a gente de verdade pode salvar o mundo. Pode mesmo. Hoje, uma das maiores coisas que matam é a obesidade. E está nas nossas mãos. Porque na minha gravidez, eu posso definir se o meu filho vai ter facilidade ou não de engordar. No primeiro período da vida, até os 7 anos, que é onde forma o tecido adiposo, se ele vai ter facilidade de engordar ou não. A menina antes da menstruação também. Então, a gente de verdade pode ajudar. Porque enquanto está dentro de casa, a gente manda, né? Então nessa hora eu preciso criar bons hábitos, porque a hora que sair de casa ele já vai ter isso nele, é normal. É normal antes de ir pra festa comer alguma coisa antes e vai de barriga cheia, até porque não tá indo pra comer, tá indo pra se divertir, tá indo pra festa, tá indo pra ver os amigos, né? Pode comer, mas de barriga cheia, isso que é o mais importante. Obrigada da atenção de vocês, na sexta-feira a gente volta.